terceiro ano de ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Lembrando, estamos no nosso módulo 2. Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre conjuntos, as noções básicas de conjuntos. Então, vamos começar com a representação. Nós podemos representar ele por meio de extensão. A representação por extensão, o meu conjunto ele é representado pela minha letra maiúscula e aqui os elementos dele vai estar entre chaves. Professora, por que você não veio já dando a definição de conjuntos, etc? Conjuntos é um conteúdo que vocês têm o primeiro contato lá no nono ano, no ensino fundamental, com conjuntos numéricos. Depois vocês têm no primeiro ano do ensino médio, com essa parte de noções básicas de conjuntos, e agora vocês revêem no terceiro ano, tá? Então, a representação dele é por extensão, sempre o conjunto vai estar representado pela letra maiúscula, e uma das representações é essa, tá? Por extensão. Aqui, esse 2 é o meu elemento, eu tô dizendo que o meu conjunto A, ele é formado pelo elemento 2, sempre vai estar entre chaves. Minha segunda representação é pelo diagrama de Venn. Então, tá aqui o diagrama de Venn. É um círculo, onde aqui vai estar dentro do meu círculo, vai estar o meu elemento e fora vai estar o nome do meu conjunto. Nesse caso aqui, o conjunto A. Então, diagrama de Venn. Muito convencional usar o diagrama de Venn também. E, por fim, por compreensão. Compreensão é quando ele tiver uma característica específica, uma qualidade específica, nós vamos utilizar por compreensão. E a carinha de compreensão é essa. O meu conjunto A, sempre entre chaves, vai ser X. Isso aqui quer dizer essa barrinha tal que, vocês já sabem, mas só para relembrar. Quer dizer X tal que. Então, vocês podem estar puxando a setinha para colocar o significado, como é que lê. Tal que X é par e primo. Então, ele tem uma característica específica. Então, as perguntar, professora, qual é o único número par que é primo? O número 2. Então, ele pode ser representado assim, meu conjunto A, entre chaves, pelo diagrama de Venn, conjunto A, e dentro do elemento, ou por compreensão, porque ele tem uma qualidade específica. Então, A é igual a quem? A X, tal que. Quem é esse elemento X? X é que elemento? X, ele é par, aí você vai lá pensar nos números pares, e primo. Então, o único número par e primo, 2. Então, aqui tá dizendo, o elemento desse conjunto é quem? 2. Essas são as representações. Conjunto vazio, que seria um conjunto vazio, versus o meu conjunto unitário. Então, nós temos o conjunto vazio e o meu conjunto unitário. Conjunto vazio, primeira característica, não possui elementos. Por isso que ele é o conjunto vazio, ele não vai ter nenhum elemento. Ele existe, mas ele não possui nenhum elemento. Conjunto unitário, ele vai possuir apenas um elemento. O unitário só tem um elemento, enquanto que o vazio, nenhum elemento. Conjunto vazio, ele vai ser representado ou por essa bolinha cortada, ou entre chaves, e dentro das chaves não tem nada. Importante, viu, gente? Pra vocês não se atrapalharem. Dentro das chaves não tem nada. Então, é o conjunto vazio. Ele existe, mas quem é ele? Quais são os elementos? Não tem. É vazio, tá? Ou bolinha cortada, ou entre chaves, sem ninguém dentro. O conjunto unitário, ele vai ser representado por um único elemento. Então, traga aqui esse exemplo. Aqui, o conjunto unitário, no caso, é representado pelo elemento 3. É um conjunto. Qual é o elemento do meu conjunto? 3. E aqui, qual é o elemento desse conjunto? Conjunto vazio. Então, esse aqui, ó, tá querendo dizer o quê? Que é o conjunto unitário e o elemento desse conjunto é o meu conjunto vazio, tá? Então, isso aqui não é conjunto vazio, é um conjunto unitário, onde o meu elemento é o conjunto vazio. Aqui é o meu conjunto vazio. A relação. Nós temos a relação de pertinência, então é importante vocês fixarem essa aqui. Pertinência e a relação de inclusão, tá? Pertinência e inclusão. Vamos ver as diferenças, pra vocês estarem
Relembrando, relação de pertinência e relação de inclusão. Ó, pertinência entre elemento e conjunto. Então, é importante, quando eu estiver trabalhando com elemento e conjunto, eu uso a relação de pertinência. E a de inclusão vai ser entre conjunto e conjunto. Então, inclusão é entre conjunto e conjunto. E a pertinência, elemento e conjunto. Vai ser representado por quê? Nós vamos usar o que na pertinência? Pertence ou não pertence. Então, aqui é pertence, tá? Pertence. Pertence. E aqui é não pertence. E na de inclusão, nós vamos usar está contido e não está contido. Tá? Está contido. Está contido e não está contido. Contido. Tá? Está contido, não está contido. E aqui pertence ou não pertence. Por exemplo, aqui eu tenho meu conjunto. Quais são os elementos do meu conjunto? No meu conjunto A, 0 e 1. Eu digo que 1 pertence a A, porque eu estou usando que elemento para conjunto. Então, 1 pertence a A. E 2, ele não pertence a A. Por que 2 não pertence a A? Porque 2 não faz parte desse meu conjunto. Então, eu estou trabalhando com elemento e conjunto. Eu vou usar quem? Pertence ou não pertence. Quando e entre inclusão, de inclusão, está contido ou não está contido. Por exemplo, tem meu conjunto A, formado por elementos 0 e 1, meu conjunto B, formado pelo elemento 1, e meu conjunto C, formado pelo elemento 2. Então, digo que B está contido em A. Por que B está contido em A? Quem é o elemento de B? 1. Ó, não está aqui dentro? Então, B está contido em A. E C, ele não está contido em A. Porque o elemento de C é quem? 2. E não tem 2 no meu conjunto A. Então, C não está contido em A. Igualdade de conjuntos. Conjunto A igual ao conjunto B. Ó, todos os elementos de A são iguais aos elementos de B. Lembrando, aqui está representado pelo diagrama de Venn. Dentro tem todos os meus elementos. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, A igual a B. É bem tranquilo a parte de igualdade. Para um conjunto ser igual a outro, todos os elementos que tem em um, tem que ter também no outro. E aqui eu tenho A diferente de B, observem. Meu conjunto A eu tenho esses elementos e o meu conjunto B eu tenho apenas esses elementos. 5, 6 e 7. E daqui a gente ainda pode dizer o seguinte, ó. Que o meu conjunto B, ele está contido em A, ó. Não está contido? Está contido sim ou não em A? Tá, ó. 5, 6 e 7, ó. 5, 6 e 7. Ele está contido em A. Mas o meu conjunto A, ele não está contido em B. Diferente aqui. Tanto o meu conjunto B está contido em A, como o meu conjunto A está contido em B. Porque eles são o quê? Iguais. Conjunto universo, é o meu conjunto geral. Ó, é um conjunto referencial, que contém todos os elementos de uma situação. Então, todos os elementos de uma situação vai estar no meu conjunto universo. Em particular, ele vai se representar por qual letra? Pela letra U. Exemplo. O universo, ou conjunto universal de todos os números, vai ser o quê? Os números complexos. Por que os números complexos? Porque ele vai estar dentro, todos os conjuntos vão estar contidos nos números complexos. Ó, um exemplo bem ilustrativo. Eu tenho aqui o meu conjunto A é formado por quem? Por homens. E o meu conjunto B é formado por mulher. Professora, e quem é o meu conjunto universo? Quem é o conjunto onde eu estou estudando? Os seres humanos. Então, aqui também nós chamamos de diagrama de Venn. Essa parte azulzinha aqui, ó, é o que? Os seres humanos. Tá aqui. Só que no meu conjunto A eu estou trabalhando com mulher, meu conjunto A com homem, meu conjunto B com mulheres. Quem é o conjunto universo? Todos os seres humanos. É o meu conjunto universo.
subconjuntos. O que é um subconjunto? Diz que A é um subconjunto de B se todo elemento de A também é elemento de B. Então, o meu conjunto A, ele vai ser um subconjunto de B, quando, professora? Se todo, destaquem aí o todo, elemento de A também for elemento de B. Vamos para um exemplo. Ó, tem o meu conjunto A, vamos dizer que é 1 e 3. 1 e 3, ele é subconjunto desse conjunto B, vamos dizer aqui, 1, 3 e 5. Por quê? Porque quem é o meu conjunto A? 1 e 3. E quem é o meu conjunto B? 1, 3 e 5. Então, perceba que todos os elementos de A estão dentro do meu conjunto B. Então, meu conjunto A é subconjunto do conjunto B, ó. Então, quero que vocês vejam o seguinte, ó. Aqui, ó. Nessa questão aqui, eu tenho que o quê? Que o meu conjunto B, ele é o quê? Subconjunto do meu conjunto A. Por quê, professora? Porque todos os elementos de B estão dentro de A. Então, vocês observarem essa partezinha aqui. Então, vamos lá. E aí, eu trago esse exemplo ilustrativo, ó. Aqui eu tenho esse conjunto. Que conjunto é esse? Azulzinho. É o conjunto dos mamíferos. E esse verde aqui, professora, é o conjunto dos animais. Então, percebam que o que? Mamíferos é um subconjunto de qual conjunto maior? Dos conjuntos dos animais. Porque todo mamífero é o quê? É um animal. Então, todos os mamíferos que estão aqui dentro desse conjunto vai estar do conjunto maior, está contido no conjunto animais. Tá? Então, mamífero é um subconjunto do conjunto animais. Operações, as operações com conjuntos. Nós temos aqui o meu conjunto A e o meu conjunto B. Aqui eu estou representando pelo diagrama de Venn. Então, observem, essa partezinha aqui que eu pintei, eu vou chamar de interseção. Aqui é A inter B, ou seja, A interseção B. Vai estar com um zinho de cabeça para baixo. Quer dizer A interseção B. Quer dizer que é a parte que tem em comum. Então, vocês podem puxar aqui essa interseção e ler como puxar uma setinha e colocar um nome comum. Tá? Então, essa partezinha aqui é o que tem de comum entre um e outro. Tá aqui dentro. Meu conjunto A e meu conjunto B. Ó, agora eu pintei tudo, tanto A como B, tá tudo pintadinho. Então, isso aqui nós vamos chamar de união. É o que tá, é tudo. União, vocês podem ler como sendo tudo. É todos os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, usinho pra cima. É o que? Tudo. É a minha união. E aqui eu tenho meu conjunto A e meu conjunto B, ó. Percebam que agora eu só pintei apenas A. Então, quem é esse pedacinho aqui pintadinho de amarelo? É A menos B, ou seja, apenas o meu conjunto A, que só vai ter só quem faz parte do conjunto A. Não vai ter quem faz parte do conjunto B também, só conjunto A. Então, A menos B. E essa partezinha aqui pintadinha vai ser quem? B menos A, ou seja, apenas o meu conjunto B. Nós chamamos de diferença. Então, aqui tem apenas os elementos do conjunto B e aqui apenas os elementos do conjunto A. Todo pintadinho é a minha união e essa partezinha em comum eu chamo de interseção. Conjunto complementar. Aqui eu vou ler complementar de B em relação a A. Quem vai ser? Vai ser A menos B, ou seja, vai ser o que está faltando em B para ele se tornar igual a A. Por exemplo, se B é igual aos elementos 2 e 3 e A é igual a 0, 1, 2, 3 e 4, esses são os elementos de A, então, complementar de B em relação a A vai ser quem? A menos B, ó, porque aqui eu estou pedindo complementar de B em relação a A, ou seja, o que falta em B para ele ficar igual a A? Vamos lá.
tem 2 e 3, então nem precisa de 2, eu risco, e nem precisa de 3. Ele precisa de quem para ficar igual a 1, 0 e 4. Ó, 0, 1 e 4. É o que ele precisa para ficar igual a. Então, é quem? A menos B. No diagrama, aqui é por extensão, a representação por extensão, e no diagrama, faço o meu conjunto A, ó, que é o conjunto total, todos os elementos, e aqui o meu conjunto B. Quem é o conjunto B? 2 e 3. Percebam que o conjunto B, ele é subconjunto do meu conjunto A. Essa parte pintadinha aqui de verde é o complementar de B em relação a A. É o que falta em B para ele se tornar igual a A. São esses elementos, tá? Só isso mesmo da parte de conjunto complementar. Se ele pedir assim, ó, complementar de B em relação a A, é só fazer A menos B, ó. Leiam aqui como um menos, ó. E aí, vem pra cá. A menos B. O de baixo menos o de cima. E aí, vocês encontram um complementar. E aí, vamos estar praticando lá no livro de vocês, na página 58. Sendo A, ele me dá o meu conjunto A, me dá o meu conjunto B. E o meu conjunto C, ele já me dá esses dois casos, ele me dá por extensão, e o conjunto C, ele já me dá por compreensão. Diz o quê? Que x pertence aos naturais, ó. X é um número natural, então, lembrando, número natural é quem? 0, é aqueles números que a gente pode contar. 0, 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. Tá? Só para relembrar aqui, N números naturais. Tal que x é um número par, então tem que ser um número par. Se é um número par, ó, terminados em quem? 0, 2, 4 e 6. Menor que 10, então tem que ser um número menor que 10. E 8, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Já dei até a resposta. E D é igual a quem? X, tal que x é um número ímpar. Então, um número ímpar compreendido entre 4 e 10. Vai ser um número ímpar que vai estar entre 4 e 10. Aí ele pede para determinar a união de AB, interseção de B e C, a diferença entre A e D, a união de AB com união C e a união de AC com D. Primeiro passo, quando vocês pegam essas questões, então até para os alunos que vão fazer a prova do IFES, né, que pretendem, como vocês disseram, gosta bastante de cair conjunto desse jeitinho aqui, nessa forma, pedindo isso, não para vocês calcularem, mas eles dão esses elementos e pedem, por exemplo, a união C, interseção D, e coloca lá a alternativa, qual é a correta, tá? Eles costumam cobrar questões nesse estilozinho aqui, pedindo isso, nas provas do IFES. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente colocar todos os elementos dos meus conjuntos A, B, C e D. Então, tá aqui os elementos. Meu conjunto A, o conjunto B, ele já deu. O conjunto C, ó, números naturais, onde ele tem que ser par e menor que 10. Tá aqui, ó, números pares menores que 10. Tranquilo, né? 0, 2, 4, 6 e 8. Meu conjunto D, um número ímpar entre 4 e 10. Ó, números ímpares entre 4 e 10. 5, 7 e 9. Tranquilo, né? Pronto, vamos letra A. A união B. Se a união B é todos os elementos que tem em A e em B. Quem é que tá em A? Coloquei 0, 1, 2, 3. Tá faltando quem? 5. A gente, ó, não repete de novo, não coloca 0 de novo, não. São todos os elementos. Quem são? 0, 1, 2, 3. Coloquei aqui todos os elementos de A. E agora eu vou colocar os elementos de B. Só como 0, 2 e 3 já tá aqui, eu não vou repetir. Então, só faltou quem? 5. Tá aqui. Agora, a interseção B. A interseção B vai ser o que tem em comum. O que que tem em B e também tem em C? 0. Ó, tá aqui, tá aqui. E quem? E 2. 0 e 2. É o que tem em comum. Agora, A menos D. Então, se A menos D, então, apenas o que tem em A. O que é que tem em A e não tem em D? Todos os meus elementos de A. Então, A menos D vai ser o próprio conjunto A.
que vocês poderiam colocar os elementos, ou também poderia vir simplesmente assim, A menos D é igual a A. Nas provas eles costumam colocar assim, A menos D é igual a A, o próprio conjunto A, em vez de colocar os elementos, tá? Na letra D, ele quer A união B, união C. Então, vai ser tudo que tem em A, com tudo que tem em B e com tudo que tem em C, já que é união, é tudo. Ó, tá aqui todos os elementos de A, ó, 1, 2, 3. Aí vem os elementos de C. Quem é os elementos de C, ó? 4, 5, 4. Tá aqui para colocar, só para colocar na ordem, ó. 6, tá aqui, e 8. E 5, que é do meu conjunto B. Então, todos os elementos aqui são os elementos de A. Ó, tá todos os elementos de A. Aqui, esse elemento 4 e 8 é de C, porque 0 e 2 já tá aqui, eu não repito. 5 é de B. Então, aqui, união vai ser todos os meus elementos. A mesma coisa na letra E, vai ser todos os elementos que tem em A, que tem em C e que tem em D. Tá aqui todos os meus elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? A união C, união D. Todos os elementos que tem em A, tem em C e tem em D. Lembrando que se tiver algum número repetido, a gente não repete. Então, esse aqui é o estilo que o IFES costuma cobrar nas provas para o técnico, assim, não pedindo para vocês fazerem esses cálculos. Vocês podem pedir, por exemplo, dar esses elementos e pedir A união B é igual a coloca essas alternativas. Aí vocês vão marcar. Letra A, 0, 1, 2, 3, 5. Mais ou menos assim. E no Enem? No Enem, essa foi a única questão sobre conjuntos até agora que caiu no Enem. Como eu já tinha falado para vocês nas aulas presenciais, né, quando se perguntaram em relação ao conteúdo de conjuntos, falei que a gente ia estudar, porém, no Enem só caiu uma questão até o presente momento, até 2019 só tinha caído uma questão do Enem, mas não é algo difícil, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças que vocês não consigam entender, até porque não é um conteúdo que vocês nunca viram, né? Ó, um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo, ocupam uma página inteira, ele resolve fazer a contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Ou seja, ele vai fazer o quê? Vai tirar xerox. Vai imprimir só apenas os originais e o que for repetir, ele faz o quê? Tira xerox. Aí ele diz, catálogo C1, C2 e C3 vão ter, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas, ou seja, catálogo 1 tem 50 páginas, catálogo 2, 45, catálogo 3, 40 páginas. Lembre-se sempre que no Enem ele gosta de trabalhar com essas palavras, respectivamente, ou seja, na seguinte ordem, respeitando essa ordem. Esse primeiro aqui é C1, então tá dizendo que C1 tem 50 páginas. Ó, e agora que vem o que da questão? Comparando os projetos de cada catálogo, verifica que C1 e C2 tem 10 páginas em comum. Então, vai ter 10 páginas em comum, C1 e C2. Então, já é um o quê? Tá falando em comum, eu tô falando em interseção. C1 e C2, C1 e C3 vão ter 6 páginas em comum. Ó, 6 páginas em comum. C2 e C3, 5 páginas em comum. Aí vem um detalhe, das quais 4 também está em C1. Efetuando os cálculos, o que a questão quer? Quer que efetue os cálculos, o fabricante conclui o quê? A montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a... Então, ele quer apenas os originais. Ele não quer saber quantas páginas vão se repetir. Ele quer apenas os originais. Então, vocês não vão simplesmente sair somando 50 mais 45, 40, porque ele não quer saber o total. Ele quer saber, dentro desse daqui, vai ter páginas que estão se repetindo, ó. Ele não quer essas páginas repetidas, ele só quer saber o quê? Os originais de impressão. Essas questões,
é interessante a gente resolver pelo diagrama de Venn. Vou colocando aqui já. Então, essa parte aqui já é a parte fixa. Para não estar repetindo a questão, já não tem para vocês. C1 tem 50 páginas, C2 45, C3 40. Porque como a questão é grande, já deixei aqui, tá? Aquelas informações que eu grifei. C1 e C2, 10 páginas em comum. C1 e C3, 6. C2 e C3, 5 páginas em comum. Das 4, está em 1. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente vai estar fazendo o diagrama de Venn, tá? Essas questões nós respondemos por diagrama, fica mais fácil. Então, tá aqui 3 conjuntos, então eu faço dessa forma o meu diagrama. São as bolinhas. Aqui o meu conjunto C1, com 50 elementos, C2, 45, C3, 40. Essas questões, turma, a gente, quando ele quer apenas as originais, então ele quer apenas, só que no caso a gente vai ter que estar fazendo o quê? Lembram de apenas? É a diferença. Tá? Ele só vai querer o que tiver apenas aqui, o que tiver apenas aqui, o que tiver apenas nessa parte, apenas nessa, apenas nessa, apenas nessa e apenas nessa daqui. Então, primeiro passo, quando eu quero apenas, a gente sempre vai começar pela interseção de todos os conjuntos, porque daí é só a gente pode conseguir ir diminuindo. Onde é que está a interseção de todos os conjuntos? Nessa partezinha aqui, ó, é a interseção. Aqui essa partezinha que eu tô pintando de amarelo, é a interseção entre todos os meus conjuntos, C1, C2 e C3. E aí, vamos lá para as informações, ó. C2 e C3 vai ter o quê? 5 páginas em comuns, das quais 4 também está em onde? Em C1. Então, ó, C2, C3 e C1, qual é o valor? 4. Então, tá aqui 4. Por que 4? Ó, a questão tá dizendo, ó. C2 e C3, elas têm 5 em comum. Só que 4 tá em C1. Dessas 5, 4 tá em C1. Então, ó, eu tenho 4 aqui, que tá aqui em C1. Tá em C2 e tá em C3. Pronto, 4 páginas. É a interseção. Daqui a gente consegue sair resolvendo as outras. Coloquei aqui, vocês entenderem. Essa daqui, C3 e C2. Ah, professora, C3 e C2 são 5 páginas. Que será que colocou qualquer uma? Porque eu vou fazer 5, que é o total, menos a minha interseção aqui, é menos 4. Por que menos 4, professora? Porque 4 páginas já está aqui e a questão pede apenas os originais. Como eu já tenho 4 páginas aqui, ó, das originais, então aqui eu só vou ter uma página, entendeu? 5 menos 4, então apenas uma original. Vamos lá, agora outro. Aqui eu vou ter C1 e C2, 6 páginas. Professora, C1 e C2 é 10. Não, é 6, por quê? C1 e C2, a interseção é essa parte todinha, daqui até aqui, certo? Essa parte que eu pintei de amarelo, mais essa parte aqui que eu vou pintar agora de verde. Essa parte aqui toda, isso aqui representa minha interseção, C1 e C2, que é 10. Só que 4 já tá nessa partezinha aqui. Se 4 já está na partezinha aqui, então aqui ficou quanto? 6, porque eu vou fazer 10 menos 4, tá? Por isso que essa parte aqui é 6. Quem vai fazer apenas C1 e C2 são apenas 6, tá? C1 e C2 é apenas 6, tá? Quem vai fazer apenas C1 e C2? 6. Agora, C1 e C2 são 10, aonde 4 tá aqui, ó. 4 também vai fazer parte de C3. Por isso que a gente começa sempre pela interseção de todos os elementos, para a gente poder estar fazendo essa subtração e conseguindo o valor que tá apenas naquele conjunto. E aqui, ó, C1 e C3. Ó, C1 e C3 tem 6 páginas. Ah, tá certo. C1 e C3, essa parte aqui. Vou até mudar de cor, pra vocês entenderem, verem melhor, visualizarem melhor. C1 e C3, ó. C1 e C3 é tudo isso, certo? Toda essa partezinha aqui. Só que diz que tem 6 páginas. Só que 4 já tá aqui, ó. 4 das 6 páginas já está aqui. Então, quantas vão ficar aqui? 2. Porque 6 menos 4
2. Então, começa sempre pelas interseções, aonde a gente vai começar primeiro pela interseção que tem todos os elementos, a interseção comum, C1, C2 e C3. E depois, tanto faz, vocês podem começar por aqui ou por aqui, vai dar no mesmo resultado. O importante é começar sempre pela interseção. Agora, nós iremos fazer onde tiver todos os meus elementos, não tiver apenas C1, apenas C2 e apenas C3, ou seja, apenas essa partezinha aqui, ó, apenas essa e apenas essa, tá? Então, vamos lá. C1, o meu C1 foi igual a 38, prof, por que 38? Porque eu vou fazer 50 menos, aí eu somo essas partes aqui todas, ó, 2 mais 4, 6, mais 6, 12. 50 menos 12. Por isso que aqui é 38, apenas esse pedaço aqui, ó. Apenas essa parte, eu tenho quantas? 38. Por que a gente não saiu somando 50 mais 45 mais 40? Porque ele quer apenas os originais. Então, eu vou ter 38 páginas do catálogo 1 que não vai estar em nenhum dos outros catálogos. Tá? Então, 50 menos 38. O próximo, aqui nós temos 34. Então, apenas 34 folhas que vai estar apenas no catálogo 2. E aí, é só fazer aqui 45 menos 11. Por que 11? Ó, 6 mais 4, 10, mais 1, 11. Por isso que eu fiz 45 menos 11, 34. E, por fim, quem tá apenas no catálogo 3. Quanto é que vale o catálogo 3? 40. Então, vai ser 40 menos, aí, 2 mais 4, 6, mais 1, 7. 33. Que é o meu 40 menos 7, 33. E agora que eu já tenho só os valores, percebam que todos esses valores aqui, tanto 2, como 4, como 1, como 6, são valores, eles só aparecem uma vez, a gente não tá mais repetindo. Então, são apenas. Então, aqui nós temos quantas de cada um ele vai ter que imprimir, originais. Então, é só somar 38, mais 6, mais 34, mais 1, mais 33, mais 2, mais 4. 118. Então, ele vai ter que fazer impressão de 118. E as demais vai ser Xerox. Tá? De original, folhas originais que ele vai ter que imprimir, são 118, letra C. A professora demora essa questão. Na verdade, não, porque eu tô explicando pra vocês cada passozinho. Mas depois vocês pegam a manha, é bem tranquilinho, não demora tanto. Tá? Só lembrar que começa sempre pela interseção. E aí, agora nós entramos na parte dos conjuntos numéricos. Então, nós temos aqui os números naturais. Quem são os meus números naturais? São aqueles números que nós podemos contar. 0, começando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 e até infinito, até mais infinito, tá? Então, são os meus números contáveis. Então, tá aqui o meu conjunto dos números naturais. Depois surgiu o conjunto dos números inteiros. Teve a necessidade de surgir com os números inteiros. Quem são os meus conjuntos de números inteiros? Agora eu vou ter, além dos números naturais, percebam que os números naturais ele está dentro dos números inteiros, ou seja, está contido nos números inteiros. Ele é um subconjunto dos meus números inteiros. Então, nos números inteiros, além de ter os números naturais, eu vou ter os números naturais negativos. Vai ser quem? Eu vou ter menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 0, 1, 2, 3. Então, esses são os números inteiros. Os meus números racionais são aqueles números que a gente pode estar fazendo, a gente pode estar escrevendo ele na forma de fração. Então, são os meus números racionais, tá? Por exemplo, 5 sobre 10, tá? E lembrando, quando a gente fizer a razão entre os números, ele vai dar uma dízima periódica, ou seja, ela vai estar se repetindo. Se der uma dízima não periódica, aí a gente já está trabalhando com números irracionais, tá?
Os meus números irracionais, percebam que eles estão aqui, isoladozinhos, tá? São os números que eles estão cá isolados. Quem são eles? São aqueles que são todas as raízes inexatas. Todas as raízes inexatas. Quais são as raízes inexatas? Raiz de 2, raiz de 5, tá? Então, todas as raízes inexatas, raiz que não é exata, tá? Ela tá aqui dentro, é um número irracional. E aqueles números decimais que não formam uma dízima periódica. Por exemplo, o número π, ele é 3,14, 15, 16 e aí vai. Ele não forma uma dízima periódica. O número, por exemplo, 3,5, 6, 7, 8, 9, 20, 30. Então, vai e reticências. Ele não forma uma dízima periódica. Então, ele é um número irracional. Ele está aqui isolado. E, complementando todos os conjuntos, nós temos os números reais. Quem são os números reais? São todos esses conjuntos aqui. Todos esses números que nós conhecemos, tá? São os meus números reais. Então, perceba que os números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros, que os números inteiros, ele é um subconjunto dos números racionais, os números racionais, ele é um subconjunto dos números reais. Os meus números irracionais, ele está isolado, ele não é subconjunto de nenhum desses, ele é um caso à parte. Veja que ele está aqui isoladozinho, ele só é subconjunto dos números reais, que os números reais compõem todos esses conjuntos. E aí, eu fiz essa tabelinha para vocês lembrarem, né? Que conjunto numérico, conjunto dos números naturais, eu trago esse exemplo, é 1, menos 1, 2, 3, 4. Esse tracinho aqui, tá, turma? Foi só para separar, não é menos não, tá? É 1, 2, 3, 4, só separando. Reticências. Conjuntos dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Percebam o seguinte, tá, gente? Só para relembrar. Que o número menos 3, ele é menor do que o número menos 2. Quando a gente tá trabalhando com os números negativos, quanto maior for o seu valor aqui, ó, quanto maior for o número, menor o seu valor. Então, menos 3, ele é menor do que menos 2. Agora, é claro que 3 é maior que 2, tá? Conjunto dos números racionais. Aqui, ó, número decimal, ó, 0,5. Número decimal com dízima periódica, ó, dízima periódica, percebam que ele se repete, é 0,3333, reticência, então tá se repetindo, é uma dízima, então também é um número racional. Um número natural é um número racional, até porque ele é subconjunto, e um número inteiro, ó, também é um número racional, até porque esses dois conjuntos naturais inteiros é subconjunto dos racionais. E os irracionais, que é um negócio à parte. Ó, tem 0,14, 15, 16, 17 e reticências. Então, perceba que aqui a gente não tem uma dízima periódica, ele não se repete, os números, ó, não formam uma dízima. Então, nós temos números irracionais. E raiz de 2, que é uma raiz inexata, também é um exemplo de número irracional. Tá, e conjunto dos números reais? São todos esses números que a gente conhece, ó. 0, 4, 0,4, raiz de 2, menos 3, 1, tudo isso são números reais. Então, é isso, galerinha, sobre esse conteúdo de conjuntos. Finalizamos essa parte aí de conjuntos, tá? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.